Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus seja com cada um de vocês, e não só com vocês, mas com toda a vossa família, louvado seja Deus. Estamos no livro de Levítico capítulo 6, tá? Você que não conhece o nosso canal, eu sou aqui o evangelista e pastor Hamilton Zeballos. Estou da cidade de São Jorge do Patrocínio, no estado do Paraná. E aqui nós congregamos e também pastoreamos a Igreja Batista Renovada do Ministério Missão da Fé. E como juntos aqui nós vamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu quero convidar você a se inscrever neste canal. Todos os vídeos, até o Levítico capítulo 6, que nós vamos ler aqui hoje, está aí no nosso canal. E você também pode partilhar para ajudar a divulgação da palavra do Senhor, deixando a like e também mandando nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Compartilha para geral, irmãos. Vamos fazer junto a obra do Senhor. Você quer ter o conhecimento, receber as revelações pelo Espírito de Deus? Aqui neste canal você vai, aleluia, ser abençoado. Mas primeiro de tudo, para você ter um entendimento da palavra, você tem que ter uma vida de constante oração diante de Deus. Depois você vai ler, estudar, examinar e o Senhor vai abençoar. Vamos lá então? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo, o que lhe deu em guarda, ou que depois da sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido, ou negar o falso com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que porquanto pecou, ficou culpada. Restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido ou perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará também expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Teve algo que me chamou a atenção aqui nesse texto, é que aquele que roubou, né, aquele que enganou, aquele que tratou mal, ou aquele que jurou alguma coisa falsa, que tem pecado contra o próximo, e quando a gente peca contra o próximo, é a mesma coisa que está pecando contra Deus. A palavra do Senhor diz que a pessoa que roubou, ela teria que devolver. Sabe o que significa isso aí? Conserto. Nós devemos nos consertar a cada dia. Nós devemos sempre pagar o que devemos. Nós devemos sempre, se roubamos, se fizemos alguma coisa de errada, nós devemos fazer isso. Ainda que nós se arrependemos e pensamos, mas como que eu vou fazer, pastor? Lá do passado, lá de trás, a pessoa morreu e eu fiz... Irmão, não estou falando desse jeito, estou falando de agora, que você é um cristão, quem sabe aconteceu alguma coisa aí, que você desfraudou alguém, ou pegou e não devolveu, ou fez alguma coisa. Nós devemos sempre procurar nos consertar. Resumindo, sempre procurar fazer o que é certo e o que é correto. Por quê? Porque Deus te perdoa, irmão. Deus te perdoa. Nós estamos aqui meditando naquilo que Deus falou para Moisés fazer. Cada ordem que Deus passava para Moisés, a despeito dos que pecavam, dos que faziam coisas erradas, o Senhor falava para Moisés, e Moisés ensinava os sacerdotes a fazer o sacrifício de uma forma que Deus queria que eles fizessem. Até porque nós não podemos fazer do nosso jeito, é do jeito de Deus, né? Então Deus está ensinando a forma que eles deveriam fazer o sacrifício, a expiação,
né, aquele rito cerimonial de sacrifício para poder receber perdão dos pecados. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois respirará suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura da oferta pacífica. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Versículo 13. Isso aqui é maravilhoso. A obra de Deus, ela tem que ser constante. Constante. O fogo não pode acabar, ou seja, a chama que arde no teu coração, ela tem que queimar continuamente, não pode se apagar. Você pode perceber que a ordem que foi dada aos sacerdotes era para não deixar o fogo do altar, não pode apagar. Tem que ter, aleluia, chama, tem que ter desejo. Isso aqui nos mostra que nós devemos, o próprio Deus nos ensina, que nós devemos sempre ter desejo e sempre estar sobre o altar fervente, não morno, não frio, mas fervendo, transbordando. O nosso coração tem que estar queimando sobre o altar e não pode se apagar, ou seja, nós não podemos fraquejar. Irmão, desde aquela época Deus mostra o que está sobre o altar tem que estar queimando, ou seja, tem que estar avivado, tem que estar, aleluia, sedento, tem que estar preparado, não pode se apagar a chama do desejo pela presença de Deus que está dentro do teu coração. Se apagou, procura se acender sobre o altar na presença de Deus. Versículo 14. Esta é a lei da oferta dos manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. Tomará o seu punho cheio da flor da farinha da oferta e o seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta dos manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor, no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que dentre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. E se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, levará aquilo sobre que caiu no lugar santo.
e o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimado. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimado. Até a parte dos sacerdotes ou dos filhos de Arão, para eles comerem, tinha que ser conforme Deus queria. Tinha que ser conforme Deus queria. Interessante, né, irmãos? Que o próprio Deus dá ordem à maneira que eles deveriam a se alimentar e a parte do sacrifício com que eles deveriam se alimentar e a forma também que eles deveriam cozinhar ou fazer aquilo que sobrava, que era a parte deles. Interessante que quando eles traziam ali o sacrifício, né, o animal, seja lá o que for, um boi ou um carneiro, um bode ou algo assim, você pode perceber que tem uma parte que era para eles. Sabe o que eu aprendo aqui? Que enquanto eles estavam trabalhando na obra de Deus, Deus também estava alimentando e sustentando eles. O Senhor não deixa ninguém de mão abanando, não, meu irmão. Se você fazer para Deus, Deus faz para você. Se você servir a Deus, Deus te honra. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que conhece a nossa necessidade. Então, ainda que seja no último minuto, Deus sempre entrará com providência naquilo que você precisa e necessita. Então, continua servindo, continua ouvindo, continua meditando, continua orando, continua buscando, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. E não esqueça, deixa like, compartilha. E se você quer abençoar, leia a descrição desse vídeo e faça o que Deus colocar no teu coração. Que Deus abençoe a todos.